Boa noite, pessoal. Quem está chegando, Gisele, Deise, Nilda, Tati. Todo mundo que está aí assistindo, boa noite. Oito horas, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem nessa noite. Vamos esperar mais uns 2 minutos para dar mais tempo, para que mais pessoas possam se juntar a nós aqui e que a gente possa começar, tá? Então, eu vou aguardar mais uns 2 minutos.
Oi pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que todos estejam muito bem nessa noite. Muito obrigado por todos que escolheram e decidiram participar de mais uma noite de aprendizado e de estudo do Evangelho. Então, muito obrigado a todos vocês. Hoje a gente vai falar do capítulo 18, né? Muitos os chamados e poucos escolhidos. E nós vamos conversar hoje sobre os itens de 10 a 12, que a quem muito foi dado, muito será pedido. Tá? Hoje é terça-feira, 6 de julho de 2020, e eu quero agradecer mais uma oportunidade para a Giane, para o Ricardo e para o Maria Amélia, e agradecer a vocês também por mais essa oportunidade, e agradecer também a espiritualidade, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esse nosso bate-papo. Então, para a gente começar bem, vou pedir para que todos fechem os olhos, mentalizem Jesus, mentalizem Deus, e vamos pedir para que durante esse nosso encontro de hoje, que toda a espiritualidade, todo amor, toda a bondade, toda a justiça de Deus, da espiritualidade, do Mestre Jesus, que ela possa permanecer e nos contagiar nessa noite, que todos nós possamos ser pessoas melhores ou um pouco melhores depois de refletirmos sobre o tema de hoje. Que assim seja. Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui falando do capítulo 18, e aí, né, eu acho que já começamos bem, né, porque começa: a quem muito foi dado, muito será pedido. E aí, alguns de vocês podem se perguntar, mas por que só quem recebeu muito é que vai ser pedido? E quem não recebeu nada? E quem recebeu só um pouco? E aqueles que receberam mais ou menos? Como é que fica? Se eu recebi muito, o que é que eu tenho? O que é que vão me pedir de volta? Como é que eu tenho que atender a esse pedido? Eu preciso atender a esse pedido? Como eu atendo? Como eu ajudo? Essas são algumas perguntas que a gente pode se fazer quando a gente começa a ler esse tema e a gente começa a ler a passagem. E eu acho que Jesus, quando ele fala na parábola e ele diz que a quem muito foi dado, muito será pedido, ele realmente enfatiza a questão do pedido, porque ele não nos cobra ou não vai nos fazer uma cobrança. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre então o que é esse pedido, como funciona esse pedido. Mas para a gente chegar lá, vamos lembrar de algumas coisas. Vamos lembrar que cada um de vocês aqui, nós somos criação divina, e quando fomos criados simples e ignorantes. Simples do ponto de vista do princípio inteligente, comum a todos nós. E ignorantes porque quando fomos criados não tínhamos nem consciência e nem conhecimento. Se a gente pudesse fazer uma analogia, quando fomos criados, nós éramos matéria bruta. Tinha muita coisa boa dentro da gente, mas ainda éramos matéria bruta, que precisa ser trabalhada, que precisa ser lapidada. E assim é conosco. Trazemos dentro de nós a semente da perfeição. Todos nós fomos criados para sermos perfeitos. Um dia, todos nós seremos perfeitos. O tempo que isso vai levar é individual. Vai depender do quê? Das nossas escolhas. Daquilo que nós fazemos
para a nossa vida, ou aquilo que nós fazemos para as nossas vidas. Porque, como a gente já falou, nós somos espíritos imortais. Uma vez criados, a gente vai viver para a eternidade. Então nós temos a vida toda para sermos perfeitos. Mas dentro de nós, como semente, existe a perfeição. E na medida que vamos evoluindo, vamos progredindo, essa semente ela vai germinando e um dia ela vai dar fruto. E esse fruto é a nossa perfeição. Então a gente não precisa ter muita pressa para ser perfeito. O que a gente precisa ter pressa é a cada dia ser um pouco melhor. A cada dia fazer um pouco melhor. Porque quando fazemos isso, estamos nessa nossa jornada, estamos nesse nosso caminho rumo à perfeição. Como matéria bruta e como temos a eternidade toda para evoluir e para chegar à perfeição, durante todo esse processo, essa jornada, esse caminho que a gente vai fazendo caminhando, e a gente não precisa se preocupar se caminhamos mais devagar ou mais depressa do que o nosso irmão que está do nosso lado, porque a nossa vida ela é individual, ela é única. Então nós temos que nos preocupar conosco, com o nosso desenvolvimento. Então é esse caminho que a gente vai fazer, essa jornada, esse caminho que se vai se fazer caminhando, ele vai depender muito de como nós queremos caminhar por ele. Em alguns momentos, vamos caminhar de forma mais acelerada. Em outros momentos, podemos ficar estagnados. Importante que nós nunca andamos para trás nesse caminho. Uma vez conquistado, aprendido uma lição, uma vez progredido, isso fica dentro da gente. Não nos é tirado. Então, podemos ficar tranquilos que tudo aquilo que a gente já conquistou, as nossas conquistas, as nossas vitórias, elas permanecem dentro da gente. Talvez, algumas delas a gente não lembre, mas elas estão guardadas no nosso espírito, no nosso perispírito, no nosso subconsciente. Está tudo lá. Uma vez desencarnados, começamos a recobrar mais essas memórias. E é importante também a gente falar, uma vez que estamos falando de caminho, uma vez que estamos falando de jornada, que quando olhamos para o passado, passado são memórias, passado são lembranças que nós interpretamos com a nossa visão de hoje. Como eu vejo o meu passado hoje, as minhas memórias, as minhas lembranças, são de acordo com a visão que eu tenho de mim, do mundo, das coisas hoje. O passado já aconteceu e ficou, mas a forma como eu me lembro, relembro ou interpreto, depende de como eu estou hoje, como eu vejo as coisas hoje. Mesma coisa, futuro, projeção daquilo que queremos ser. Mas o futuro nada mais é do que aquilo que fazemos hoje. Então, o nosso desenvolvimento hoje, e é por isso que eu disse, vamos nos preocupar em ser um pouco melhor a cada dia, porque se a cada dia formos um pouco melhor, o nosso futuro, a nossa projeção daquilo que queremos ser, ela vai sendo construída. Esse caminho rumo à perfeição, construído aos poucos, dia a dia, conquista a conquista, escolha a escolha. Importante que durante toda essa nossa jornada, esse nosso caminho, nós vamos nos desenvolvendo. E é importante ter o progresso intelectual, o desenvolvimento intelectual, porque ele vai nos ajudar no nosso desenvolvimento moral. Progresso intelectual nos ajuda a progredir moralmente.
Elas acontecem ao mesmo tempo? Não necessariamente. Intelectual, conhecimento, moral, não necessariamente caminham juntas ao mesmo tempo. Elas não estão no mesmo nível evolutivo. Posso ser extremamente desenvolvido ou progredido intelectualmente, mas moralmente ainda cometer várias falhas. Mas é importante que eu vá me desenvolvendo intelectualmente, porque eu começo a ter noção, ou começo a ter consciência, essa palavra é muito importante, consciência. Eu começo a ter consciência do certo, do errado, do bem, do mal. É através dessa progressão intelectual é que vamos discernindo as coisas. E vamos aumentando o nosso nível de consciência. E a partir do momento que eu tenho essa consciência mais desenvolvida, ela vai nos ajudar a progredir moralmente. Então é muito importante. E quando a gente fala também do nosso desenvolvimento intelectual, não é só das leis materiais, que são importantes sim. Esse progresso intelectual também passa pelo conhecimento, pelo entendimento das leis divinas, das passagens do Mestre, das mensagens dos Espíritos, das mensagens dos apóstolos, da mensagem de Jesus. Porque pensem, muitas vezes, quando lemos um texto do Mestre, parecemos até aqueles mesmos ignorantes da nossa criação, ou temos dificuldade para entender. Às vezes, eu até posso ter um conhecimento bom, mas quando eu começo a ler, não entendo muita coisa. Porque às vezes a mensagem que está ali contida, nos falta um conhecimento que não é intelectual, mas falta um conhecimento moral, espiritual. Então é importante. Nós vamos progredindo intelectualmente. Lógico, ter um intelecto, um conhecimento, torna muito mais fácil o entendimento das leis naturais, das leis divinas, e tudo isso vai nos ajudando a progredir moralmente. E a partir daí, nós vamos conciliando o intelecto e o moral. Ser perfeito é termos o intelecto, moral e o espiritual em perfeita harmonia. É a nossa harmonia. Vamos chegar lá. E durante todo esse processo de construção, de caminhada, de jornada, nós vamos nos deparar com o quê? Provas, problemas, dificuldades. E aí é que realmente começa o nosso desenvolvimento. Não podemos encarar a nossa dificuldade, o nosso problema, tudo, as nossas provas, como algo ruim. Não. Pensem no seguinte, se nós não tivéssemos os problemas, as dificuldades, as provas, e a nossa vida fosse sempre igual, no mesmo ritmo, primeiro, nunca saberíamos quando algo de bom ou de ruim acontece. E o mais importante, se a gente só ficasse olhando para as coisas acontecerem conosco e a gente não tivesse nada para poder fazer, onde fica o nosso livre-arbítrio? Qual seria o sentido da evolução se eu não posso conviver com nada de diferente, se tudo é sempre igual? Se tudo é sempre igual, como é que eu vou evoluir? Se tudo é sempre igual, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, as nossas provas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles estão aí para isso, para nos ajudar, para tirar a gente desse ritmo. Para dizer, olha, realmente passo por um problema, tenho uma dificuldade, mas como eu encaro isso? Eu posso encarar
como sendo a pior coisa do mundo, paralisar, me vitimizar, jogar a culpa no outro, jogar a culpa em Deus, ou eu posso entender que isto é uma oportunidade para que eu possa crescer, para que eu possa ser melhor. Aí a gente começa a olhar todas as nossas provas, a gente começa a olhar todas as nossas dificuldades de uma maneira diferente. Aí a gente passa a olhar que problema todo mundo tem. Só que o problema, ele vai me ser combustível, ele vai me ser motivação para que eu possa superar o problema, o obstáculo, a dificuldade, a prova, e depois superado, vem aquela satisfação de realmente ter feito algo novo, de realmente se sentir melhor. Então, nesse sentido, a gente não deve se vitimizar, ou a gente não deve achar que os problemas são ruins. O ruim é a forma que a gente interpreta e como a gente usa esses problemas para nos ajudar ou nos prejudicar ainda mais. Porque uma vez o problema lá, se a gente também não fizer nada e só se vitimizar, o problema vai embora? Não. Uma vez a dificuldade lá posta na nossa frente, vai adiantar alguma coisa a gente ficar reclamando? A dificuldade vai embora? Provavelmente não. Vai valer de alguma coisa eu pedir para alguém resolver uma dificuldade minha? Talvez eu consiga momentaneamente, talvez eu consiga nada, mas e aí? Como ficamos? Vamos ficar estagnados? E às vezes, muitos de nós, por estar acomodados frente a essas provas, frente a esses problemas, realmente nós nos paralisamos. Nós nos vitimizamos. Queremos achar os culpados, queremos achar os responsáveis por quem criou e para quem vai nos ajudar a resolver. Mas não é assim que funciona. Então, quanto mais nós entendermos que as provas, que as dificuldades, elas estão no nosso caminho e fazem parte do nosso caminho. E não é porque eu superei hoje uma prova, uma dificuldade, passei na prova, acabou o teste. Não, nosso teste é eterno. Nosso teste pode ser diário, pode ser a cada hora, pode ser durante uma semana, um mês, uma vida. Como saber? Não temos como saber. O que nós temos que saber e entender é que muitas das provas e muitas dessas dificuldades nós escolhemos para nós. Podemos não lembrar, mas nós fizemos essas escolhas. E se nós escolhemos, vamos fazer o melhor. Vamos nos comprometer com o melhor. Fazer aquilo que eu posso fazer naquele momento de melhor. A partir daí, a gente vai se desenvolvendo. Nesse caminho das provas, das dificuldades, do progresso moral, do progresso intelectual e do progresso espiritual, não há como sermos orgulhosos, vaidosos ou egoístas. Essas três palavras, elas não nos ajudam nessa caminhada evolutiva. Não adianta durante uma dificuldade eu ser orgulhoso e não querer pedir ajuda. Querer ser egoísta e achar que o meu problema é o maior do mundo, porque não é. Tem gente que tem problema muito maior do que o nosso. E essas pessoas estão dando bênçãos. Elas estão felizes, são gratas. E também não podemos ter a vaidade de achar que só acontecem as coisas com a gente. Ou os nossos problemas são os mais difíceis. Toda vez que cairmos na armadilha do orgulho, da vaidade ou do egoísmo, nosso progresso fica um pouquinho mais difícil. E a doutrina vem
para nos ajudar nesse despertar do progresso espiritual. A doutrina nos ajuda a entender muitas coisas que a gente não sabia ou que tínhamos dificuldade de interpretar. Muitas vezes líamos ou lemos ainda, mas nós temos dificuldades para poder entender o que é que realmente aquilo quer dizer. Falar por parábolas, por metáforas, exige um certo grau de interpretação. E tá tudo bem se a gente não sabe, porque eu também, quando comecei na doutrina, eu lia os livros, lia, relia e não entendia nada. Não entendia. Ou muito pouco. Ou o que é pior, entendia aquilo que convinha a mim e não necessariamente era a mensagem correta. Mas, estudando, conhecendo outras pessoas dentro da doutrina, fazendo os cursos, ouvindo as palestras, recebendo as mensagens e as palavras, eu comecei a entender um pouco mais. Entendo pouco hoje, mas entendo mais do que entendia há muito tempo atrás, quando eu comecei na doutrina. E eu tenho certeza que se eu pegar essa mesma palestra que eu estou fazendo para vocês hoje, daqui 5, 6 anos, o meu entendimento e a minha interpretação vai ser muito maior do que eu estou tendo hoje, ou do que eu tive da primeira vez que eu li e das próximas vezes que eu vá ler. Isso é muito importante. E aí, a doutrina vem para isso. Doutrina é como se ela fosse uma luz que se acende no escuro e que antes sentíamos cegos e agora começamos a ver, a entender. Doutrina tem uma mensagem muito simples, muito fácil de ser entendida. E faz parte desse nosso progresso entender. E a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais sobre as mensagens, os ensinamentos do mestre, e a doutrina nos ajuda muito com isso, a nossa consciência, ela também vai se desenvolvendo. E a partir daí, certas coisas que talvez nós não conhecêssemos ou achávamos que não era errado, temos a percepção que a partir daquele momento ela começa a ter um significado diferente para a gente. E aí nós vamos começando a refletir e fazer escolhas de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo. Se a gente for numa tribo de canibais e a gente vê um canibal, um selvagem, ele assassinando uma outra pessoa e depois se alimentando dessa pessoa. É errado? É errado. Perante a lei divina é errado. Mas ele aprendeu desse jeito, com o pai, com o avô, que aprendeu com o tataravô, com o bisavô, com o tataravô, com todos os antepassados. Então, para ele, o significado daquilo é: eu estou me alimentando. É errado? É. Como nós vivemos lei de ação e reação, vai se pagar pelo fato ou vai ter que prestar conta desse fato? Sim, desse fato sim, porque tirou a vida de uma outra pessoa. Nós não podemos fazer isso. Mas ele vai ser julgado só pelo fato. Ele não teve a intenção ou a crueldade de querer tirar a vida de um outro ser humano. Fazia parte do que ele entende que é normal, que é natural. Nós, ao contrário, que já entendemos um pouquinho, sabemos que não podemos tirar a vida de ninguém sob hipótese nenhuma. E nós, se fizermos isso, além do erro, ainda teremos que prestar contas da intenção, da crueldade, do fato, do erro em si. É diferente.
E aí eu quero que vocês comecem a entender a palavra de Jesus no começo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Nós que temos o privilégio de entender um pouco da doutrina, de ser agraciado pelos ensinamentos de Jesus e os esclarecimentos da doutrina, sabemos um pouco mais sobre o que é o certo, sobre o que é o errado, sobre o que podemos e o que não podemos fazer, sobre as nossas escolhas e como tudo isso interfere na nossa vida, nessa nossa jornada, nesse nosso caminho. E aí, conforme vamos evoluindo e tornando a nossa consciência cada vez mais expandida, começamos a compreender coisas que talvez lá atrás, ou um pouco tempo atrás, tinham um significado diferente para a gente. E aí, o título do capítulo é Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Agora, vocês acreditam que quem faz essa escolha é Deus? Vocês acreditam que quem faz essa escolha é Jesus? Essa escolha quem faz somos nós, sou eu, são cada um de vocês. Nós fazemos a escolha se queremos ou não trabalhar na seara do Mestre. A partir do momento que eu sei, eu entendo o que precisa ser feito, é a minha escolha. Se eu quero fazer ou não. Por isso, quem é o escolhido somos nós. Nós nos escolhemos. Agora, sabemos que viver de acordo com os ensinamentos do Mestre não é fácil. Sabemos que ainda somos imperfeitos e que viver de acordo com tudo que Jesus nos ensina dói, gera desconforto e muitas vezes, por medo, resolvemos que não queremos praticar, que não queremos continuar, que não queremos ser trabalhadores nesta seara. O importante é que um dia todos nós estaremos devidamente comprometidos e engajados nessa seara. Talvez não hoje, talvez não agora, mas um dia, todos nós estaremos dentro da seara trabalhando convictos de que isso é o certo. Porque conforme a gente vai progredindo e os significados vão se alterando, vão mudando na nossa vida, o nosso propósito também, ele também muda. O nosso propósito também, ele ganha um novo significado, ele passa a ter um novo sentido. E a partir daí, nós vamos escolher que é o momento certo de sim ajudar mais o próximo. Nós vamos entender e nós vamos escolher que sim, é o momento para ser mais caridoso. E aí, quando Jesus fala a quem muito foi dado, muito será pedido, o pedido, porque não é cobrança, porque nós temos o direito da escolha, o pedido é: quanto mais progredimos, quanto mais entendemos, quanto mais nos desenvolvemos, mais nós podemos retribuir isso ao próximo. Quanto mais eu evoluo moralmente, espiritualmente, mais eu posso ser caridoso comigo, com a minha família, com os meus amigos, com todas as pessoas. A forma como eu vou encontrar para fazer vai depender de mim. Eu tenho um conhecimento, uma inteligência muito grande, então vou ajudar dando cursos, treinamentos, palestras. Vou ajudar levando a palavra do Mestre.
Sou um excelente comunicador. Posso transmitir a mensagem que nos textos parecem ser difíceis de uma maneira mais leve, de uma maneira mais suave, mais entendível para todos. Consigo falar desde o mais inteligente intelectualmente até o mais simples. Mas o importante, a mensagem é a mesma e a mensagem vai tocar e vai despertar, como despertou em nós, o mesmo sentimento bom nos outros. Essa é a caridade de se doar. E se eu sei que eu posso doar mais, eu escolho doar mais. Eu escolho ser mais caridoso, eu escolho amar mais. Esse é o pedido. Quanto mais nós crescemos, progredimos e evoluímos, mais nos sentimos preparados, capacitados, mais a nossa consciência desperta dentro de nós a necessidade, a vontade de querer ajudar, de querer ser caridoso, de querer amar e fazer diferente. Para mim, para vocês, para a humanidade. Este é o ponto que Jesus quis nos chamar a atenção. Que devemos entender o que é que precisa ser feito. E quando nos sentimos preparados, é o momento de retribuir. É o momento de colaborar nessa seara, nessa nossa jornada. Então, o que eu peço para vocês é que, em primeiro lugar, sejam caridosos, sejam amorosos com vocês, comigo. O primeiro lugar que precisa ser bem tratado, que precisa ser muito amado, aceitado, é o nosso eu interior. Porque se eu não consigo fazer um bem para mim mesmo, como é que eu vou ajudar o próximo? Depois, entendendo que hoje eu já consigo me ajudar muito, consigo caminhar bem com as próprias pernas, é momento de ajudar o próximo. Podemos fazer várias doações, várias ações, mas não podemos nos esquecer que começa comigo e aí eu vou expandir ou eu vou ajudar a quem está a meu entorno. Família. Que adianta sermos extremamente caridosos para um estranho e ser um estranho para os nossos familiares? Não vamos nos esquecer que a nossa família é ponto importante na nossa evolução. Nós escolhemos conviver juntos com todas as dificuldades, com todos os problemas e com todas as coisas tão diferentes que cada um tem. Podemos ter o mesmo nome, o mesmo sobrenome. Podemos ter parte do DNA parecido, mas somos espíritos individuais, únicos. As nossas tendências, as nossas memórias, as nossas lembranças são únicas. E colocar tudo isso em convívio é complexo, mas é importante. É importante ajudar um estranho? Sim, mas é tão importante cuidar bem da nossa família. E quando eu estiver bem, faço o bem para mim, expando para minha família, expando para os meus amigos, para aqueles que são mais próximos, eu também, a partir daí, vou expandir para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando estivermos neste nível, quando estivermos com esta mentalidade, o nosso progresso já estará bem desenvolvido. Então, não é uma questão de, o que é o mais importante, ajudar só a minha família, ajudar só a mim ou ajudar a um estranho. A melhor resposta está dentro de nós.
nós temos a consciência e o bom senso. Consciência e o bom senso vão nos guiar. E nós devemos confiar no nosso instinto. Devemos confiar na nossa consciência. Porque ela vai nos direcionar, como sempre o fez, para o melhor. Sempre para o melhor. E aí, o que eu quero dizer para vocês, que para mim, no entendimento, a quem muito foi dado, muito será pedido, é a nossa escolha de contribuir, de ajudar, de entender que conforme evoluímos, que conforme nos conhecemos, conforme nós nos melhoramos, nós evoluímos, nós podemos ajudar o próximo. A ajuda, nossa consciência, vai nos guiar, vai nos direcionar. E não existe nada melhor do que ter a consciência tranquila. Porque se tem algo que está tudo gravado, se tem algum lugar que está tudo gravado, as leis naturais ou as leis divinas, nunca se esqueçam. Nossa consciência. Lá está toda a lei divina. Nossa consciência, nosso guia, sempre vai nos dizer se o que estamos escolhendo ou o que estamos fazendo é certo, é justo ou faz parte de algo bom para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. O importante é sempre termos a consciência tranquila. E quando eu disse para vocês lá, é um passo que eu seja melhor hoje, que amanhã seja um pouquinho melhor do que fui hoje, é isso. Porque a nossa consciência estará tranquila. Que dentro de todas as nossas limitações, nós fizemos o máximo que poderia ser feito. Fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, da melhor maneira possível. Isso é a consciência tranquila. De fazer o melhor, sempre. Porque quando nós fazemos o melhor, nós teremos de volta o melhor resultado. Pode ser que o nosso melhor resultado ainda esteja longe do ideal, mas naquele momento é o melhor que eu posso entregar de mim para vocês e é o melhor que eu posso entregar de mim para mim mesmo. Consciência tranquila. Isso é importante. Como também é muito importante estudarmos, entendermos a doutrina e saber que a doutrina vai nos ajudar muito. A doutrina também vai trazer respostas ou vai ajudar a trazer interpretações e respostas para muitas dificuldades que nós estejamos passando em algum momento. Nunca deixem de ler, nunca deixem de estudar, nunca deixem de se aprimorar. Mas o mais importante, não esqueçam de praticar. A prática é a melhor forma, a melhor ferramenta para compreendermos tudo que está escrito na doutrina, todos os ensinamentos do Mestre. Só há uma forma de efetivamente isso ser uma conquista, é através da prática. Quando praticamos, realmente estamos colocando tudo isso, todo esse nosso conhecimento à prova. Além de estudar, é importante praticar. Pratiquem sempre e estudem sempre. Sempre, 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 sempre. Antes da prece final, eu quero colocar uma historinha para vocês aqui. Sabem que eu gosto de história, né? Então eu vou trazer mais uma história para ajudar a vocês guardarem tudo isso que a gente falou. A história diz assim: certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram, dentre muitos, 3 finalistas, igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar
acariciadas por uma suave brisa. O segundo mostrava pássaros a voar, sob nuvens brancas como a neve, em meio ao azul anil do céu. O terceiro, ele mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores, que não foram os escolhidos, questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: sim, mas antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez, muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. Mas não é tão difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro, poderíamos dizer que o ninho do pássaro, que repousava serenamente com seus filhotes, representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à nossa volta pode ser belo e tranquilo, e nossa consciência está ardendo em chamas. Consciência, ela é um tribunal implacável, do qual não conseguimos fugir, porque ela está dentro de nós. E ela nos dará possibilidades de permanecer em harmonia, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar, ou acuse sinais de perigo, solicitando correção. Assim, podemos dizer que a paz, ela não vai ser implantada por decreto ou por ordens externas, mas a paz, ela é um resultado de conquista individual de cada um de nós. E a paz, ela será comum a todos, quando todos nós, através da nossa consciência tranquila, encontrarmos a nossa paz. Quero encerrar esse nosso momento de hoje com uma prece do Chico, que eu gosto bastante. Então, nesse momento, eu vou pedir a todos vocês que se sentem, se fiquem mais confortáveis, fechem os olhos, calmem o coração, calmem a mente, concentrem seus pensamentos em Deus, no Mestre Jesus,
na espiritualidade, em algo de bom que vocês acreditam. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem comprometer ou corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Não vão embora, continuem aí. O Ricardo vem na sequência para poder passar mais recados para vocês da casa, o que está acontecendo. Então, eu de coração agradeço a todos vocês, agradeço a todas as mensagens de vocês. Fiquem em paz, com a consciência tranquila e até a próxima. Muito obrigado, excelente noite e semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.